Mas, enfim, eu estava lá, ia começar minha palestra, os caras me apresentando, porque eles fazem uma apresentação que é maravilhosa, né? Eles contam a tua vida, fazem e tal. E eu estava pensando na minha primeira professora de ciências, Dona Fauzia, tá? E pensando, putz, o que Dona Fauzia pensaria nesse instante se ela soubesse que tudo que ela me empurrou lá no terceiro ano primário, quarto, sei lá, né? Chegou aqui, né? Chegou Tô aqui, né? E ele veio à mente a imagem dela, que era uma mulher muito bonita, muito simpática, muito viva, né? Eu acho que nem sei se ela está viva ainda, mas era muito jovem. Provavelmente aquela escola foi o primeiro emprego de ciência dela, né? E tem uma história dela que, naquele momento que eu ia subir no palco, eu me lembrei que foi sensacional. Porque um dia ela deu uma tarefa para nós, um dos exames práticos, ela não dava prova típica, tá? Era você trazer uma coleção de algo extraordinário da natureza. E eu não sei porquê, naquela época, naquele momento, eu estava com um monte de coisa que eu estava querendo fazer, brincar, jogar bola. E minha tia, irmã da minha mãe, tinha uma mega coleção de insetos com alfinete. Ah, sei, Sabe aquelas caixas aquelas coisas legais pra caramba. gigantescas, você põe todos os insetos, tinha de tudo, mariposa, besoura. Eu falei, pronto, a prova da Dona Fauzia está solucionada. Fui para a escola com caixona da minha tia, falei, é 10 garantido, depois eu vou, né, assistir o Perdidos no Espaço, sei lá o que eu ia fazer. Dona Fauzia chega para mim, e eu era um dos melhores alunos da classe de ciência, ela me adorava, eu adorava ela, ela falou, 0. Eita. Eu falei, peraí, como? A senhora falou que era para trazer uma coleção de algo da natureza, eu estou trazendo provavelmente a maior coleção de insetos, né, da cidade de São Paulo. Ela falou, mas não, foi você que fez. Aí, ó. Eu nunca tinha tirado uma nota, depois ela corrigiu a nota porque eu fiz a coleção, mas eu nunca tinha tirado uma nota abaixo de não sei o quê, 8, né? Tá. Eu falei, putz, bom, eu saí coletando tudo que era inseto da vizinhança de Moema que você podia encontrar, refiz a caixa, talvez melhor do que a caixa da minha tia, e levei, ela me deu a nota lá, que eu não me lembro qual foi, mas a lição eu nunca esqueci, entendeu? Entendi, cara. O caminho mais curto não necessariamente é o caminho correto. Nem aquele que você vai aprender mais, entendeu? Se você tem um troço para fazer, como cientista, né, você tem que ir lá e fazer. Com a sua mão, entendeu? Você tem que ir lá e fazer o experimento. Saiu um artigo de uma das técnicas que eu inventei essa semana na Nature Medicine, de um grupo. Eu inventei esse barato em 2009. Saiu na capa do Science. O mundo inteiro sabe que eu inventei o barato e os caras disseram que, não, sabe, nós inventamos o barato. Olha 20 anos depois. Do que tá? você está falando? Do método aquele de estimular a medula espinal. Tá. Eles fizeram um caso de um paciente parkinsoniano que andou. Só que já tem 200 pacientes no mundo que andaram e eu inventei essa técnica em 2009. E os caras começam o trabalho, não, essa técnica foi mencionada lá pelo cara Mas eles Nicoleles. citaram você, ou não? Não, citaram, mas citaram do jeito... Entendi. Mas ela ainda não é estabelecida, ela não é clara. Bom, já tem 200 caras andando pelo mundo com isso daí. Né? Você entende? É, claro. É isso que a ciência virou. É. Ela virou uma grande cultura de startup, entendeu? Eu preciso diminuir quem fez a coisa originalmente para dizer que o meu é melhor. Enquanto a Dona Fauzia me ensinou que você tem que ir lá e fazer. E se a ideia não é sua, você tem que dizer de quem é a ideia. Claro. Entendeu? Eu não disse que eu tinha coletado os insetos da minha tia. Eu falei que eu tinha uma caixa pronta. Eu não menti. Mas ela falou, não, mas não é o teu trabalho. Não foi você que fez. Tá rolando um estelionato intelectual. Então. Então. Não, bom, eu tinha 10 anos, 11 anos. Não, tá rolando esse barato que... Primeiro que publicar um caso não significa nada, tá? Não tem estatística Claro, nenhuma. não tem nada, né? Você não consegue explicar porque a coisa funcionou com um caso. Uhum. Segundo, que está rolando uma mentalidade de que é preciso justificar para o meu investidor que eu sou original. Tá. Não interessa que tenha uma história pregressa de 20 anos... Né? Não basta você só ter aplicado o que já foi inventado. O que já foi inventado. Você tem que falar que Precisa ser original, novo, e para isso, às vezes, você tem que E dito e feito. empurrar o trabalho dos outros pro lixo. E dito e feito, tem uma startup embaixo que financiou o barato, entendeu? Aham. Do autor principal. Então, eu não aprendi a fazer ciência assim. Tá? O que Quando tu eu... sente quando tu vê uma parada dessa acontecendo, cara? Não, a primeira reação é de choque, porque o meu professor daqui, né, o que eu contei para vocês, o professor César Timoneria, que é um dos, talvez um dos maiores cientistas brasileiros, não conhecido, mas o fazer ciência que eu aprendi com ele era completamente diferente do que a gente vê hoje em dia.
Você não faz ciência para dizer que você é o primeiro, o que você publicou na Science, o que você... Você faz ciência pelo prazer de descobrir algo que ninguém nunca jamais viu. E de, eventualmente, a sua descoberta ter um impacto na vida das pessoas que pode ser monumental. Claro. Né? Só que hoje, o comércio da ciência, o Virou marketing tipo uma da commodity, ciência, né, cara? virou uma commodity que é mais importante do que a prática da ciência. Isso aí. Então, para mim, é uma arte. Para mim, é pintar. É que nem você sentar e fazer um quadro. Só que se eu pintar um quadro que o Van Gogh já pintou, eu vou falar, olha, eu estou fazendo uma leitura do que o Van Gogh fez. Porque ele era genial e não tem nada demais você querer tentar, né, aprender a fazer o que ele fazia. Mas se eu vou fazer algo que já foi feito, e eu chego lá e falo, olha, não foi tão bem feito. Eu agora estou fazendo barato. E você tem um caso, tá? É óbvio que você está tentando justificar, perdão, para os seus investidores que, olha, eu sou novinho aqui, tá? Eu mereço a grana que você quer pôr aqui, tá? E não foi essa mentalidade que eu cresci aprendendo a fazer ciência, tá? Nunca ninguém que eu conheci que eu considero cientistas de verdade se preocupam em ganhar dinheiro, em vender algo, em fazer marketing. Mas essa aí é a cultura que você acha que tá entrando nos Estados ela Unidos, entrou, é isso? Não, ela entrou no mundo acadêmico. Mundo acadêmico. Ela penetrou na bolha. A gente ia para o mundo acadêmico, quando a gente era criança, a piada era a seguinte, criança eu digo 20 e poucos anos, o que o Dr. César falava, o mundo acadêmico é onde a gente se esconde do mundo real. É uma bolha onde você pode chegar lá e fazer algo que 99% da humanidade jamais faria, que é estudar pro resto da vida. Né? Como eu falo sempre, você paga para ser criança. E se esconder das demandas e das leis né, do mercado, vamos dizer assim, do mundo aqui fora. Porque você se contenta em ter uma vida modesta, você não precisa de nada demais, você só precisa ter um lugar onde você pode se esconder para estudar e descobrir coisas. Os grandes cientistas que você conhece, os Einsteins, Galileus, Newtons, Charles Darwin, eu contei, né? Acho que a gente conversou disso. Imagine você chegar para um chefe de departamento hoje, numa universidade brasileira, seu nome é Charles Darwin, tá? Você é o chefe de departamento, eu sou o Charles Darwin. Tá. Chefe, eu tenho uma grande ideia. Aí você fala, uau, já é legal. Mas eu preciso de um sabático de 20 anos para escrever meu livro. Porra, tá de sacanagem, né, Charles? Charles, de novo, Charles. Porra, já te falei antes, cara. Quem é que vai pagar isso aí, cara? Você publicou o que esse ano, Charles? Porra. Aí 20 anos, Charles? 20 anos, meu. E eu preciso fazer uma viagenzinha pelo mundo? Desculpa. Não. Pelo mundo, eu vou sair pelo Vamos mundo. fazer o seguinte, então. Eu vou... você tá pedindo demissão, é isso? Não. Eu queria uma licença remunerada, né? Mas é isso, nós não teríamos a origem das espécies. Aliás, a origem das espécies, 1859, tá? Isso. O aniversário foi agora em novembro. Tá? Da publicação original, né? Quem daria no mundo moderno 20 anos para um cara? Não tem. Não precisa ser 20, 5. Não tem. Não tem, concorda? Mas quando eu entrei na universidade, quando eu fui para a minha universidade na Duke, né? Quando eu era professor assistente, em 93, eu cheguei para os caras e falei, eu tenho um programa de 10 anos. Eu vou chegar, esses são os passos. Os caras falaram, tá bom, tá aqui a grana, daqui 10 anos nós conversamos. Depois de 10 anos, eles ganharam 60 milhões de dólares em projetos que eu trouxe para eles, tá? E eles entenderam, porque lá é o seguinte, eles te dão um down payment. Tu faz ideia de quanto custou pra eles esses 10 anos? Claro que eu faço, 1 milhão Nossa. de Então, dólares. Puta lucro, é muito melhor do que pôr na bolsa, né? Tive um retorno de 60 vezes. Tá? Mas aí é que o professor tava falando que antes era assim, né? Antes. Não, e também existe a chance de não dar em porra nenhuma, né? Mas aí tinha essa ideia do longo prazo, né? Mas de 99% das startups hoje em dia A não dá maioria em vai nada. pro saco, 1% paga as 99%. Era a mentalidade antiga. E a mentalidade antiga é a seguinte, qual é o seu track record? Pô, eu fiz isso, descobri isso, fiz aquilo, tal. Os caras, ok. O cara, né, não é o Zé Mané. Vamos apostar. Não vamos apostar em qualquer um. Não era trivial, né? Agora, o problema é que hoje, primeiro você burocratizou a academia usando métricas da economia. Então, isso aí. Eu chamo de o economês acadêmico. Tá. Então é assim, quantos papers você publicou nesse ano? Né? Entendi. Cara, no departamento você tem um quadro. Pô, porque vocês estão me falando assim, com todo respeito, mas parece que tá ficando muito chato ser cientista. Tá.
Por isso que eu decidi que eu ia criar o meu instituto. Hoje quando você vai em empresa, você tem meta, né? Então o cara trabalha em venda, ele tem meta de venda. Isso. O outro tal. Hoje na universidade, o mesmo quadro que tem dentro da empresa, tem lá, cara. Que é a meta de publicação. Só que chega pro Picasso, ou Dali, ou para quem que você gostar, e pergunta para ele, quantos quadros você pintou essa semana? Aí o cara vai falar, nenhum. Eu fiquei olhando pro mar. Né? Aí o cara fala, pô, mas como? Fez Como nada? você ficou olhando Tá pro mar? desmotivado? Fez nada, tá deprimido, cadê o seu relatório de produtividade? Aí o cara vai lá e pinta a Capela Sistina. Michelangelo, tá? Quanto vale a Capela Sistina? Não tem valor. Tá? Quanto vale um quadro do Van Gogh hoje em dia? O cara não vendeu nenhum. Para pra pensar numa brincadeira dessas. Mas aí o senhor, eu concordo, porque eu acho isso o que acontece? O cara, ele fala, o que hoje acontece, pro pessoal entender? O cara faz um artigo e aí ele publica aquele artigo numa revista. E daquele artigo, ele tira outros 10 artigos que ele publica em revistas menores. Porque o que conta não é muito a qualidade, cara. Eles querem o número. O que conta é o índice gravimétrico de publicação. Gravimétrico. É o peso. Tá. Você sabe que na Suíça... Quanto de papel que você... Não, eu gosto de trazer esses fatos. Mas aí é foda, porque foda? aí... Vamos lá. Se a gente coloca... Eu entendo que, bom, dinheiro é uma parada que faz movimentar o mundo, de certa forma, não sei o que e tal. Mas se você não dá pro cara que... Vamos lá, o cara ele precisa de um tempo pra chegar na conclusão Isso. que é o que vai mudar, sei lá, a história da arte.